Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos fazer uma aulinha bem diferente, tá bom? Nós vamos fazer uma revisãozinha de tudo que nós já aprendemos lá na unidade, no capítulo 3 e no capítulo 4 do nosso livrinho de língua portuguesa. Como hoje seria a língua portuguesa, a tia Rose já deu o capítulo 3 e o capítulo 4 todo. O nosso livrinho de atividade suplementar também está ok. Então, a tia Rose vai dar uma paradinha aí e nós vamos dar uma relembrada em tudo que nós já aprendemos. Combinado? Então, tia Rose, essa semana eu não vou fazer atividade escrita, você vai revisar tudo que você já aprendeu. Então, quando a gente iniciou lá no capítulo 3, que a gente começou com a historinha de Rita, não grita, a tia Rose falou um pouquinho sobre os antônimos e os sinônimos. Quem lembram deles, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma listagem de palavrinhas antônimas e sinônimas. Então, primeiro vamos para o antônimo. O antônimo é aquela palavrinha que tem um sentido contrário. Então, eu vou fazer uma listagem. A tia Rose vai falando a palavra e eu já vou dando um antônimo. Mas aí em casa você vai repetindo com a tia Rose. Então vamos lá. O antônimo de alto, baixo, grande, pequeno, bonito, feio, velho, novo, dia, noite. Então, o antônimo é sempre o sentido contrário das palavras. Se eu falo uma coisa, você diz o contrário dela. Toda vez que eu falo do antônimo. E quando eu falo do sinônimo, eu estou falando do mesmo sentido. É como se a gente estivesse falando a mesma língua. Então, vamos dar um exemplo. Bonito, lindo. Alto, grande. Longo, comprido, cabelo longo, cabelo comprido, velho, idoso. Então, quando eu estou falando do sinônimo, eu estou falando de palavrinhas com o mesmo sentido. Então, hoje a tia Rose, essa semana a tia Rose não vai ficar mostrando o livrinho, dizendo que você tem que fazer a página tal e tal, não. Essa semana a tia Rose vai revisar tudo que você já aprendeu. Depois do sinônimo e do antônimo, você aprendeu letra maiúscula. Tia Rose, mas eu já sei o que é isso. Mas tia Rose ensinou lá que todas as frases, todos os inícios de textinho tem que iniciar com letra maiúscula. Quem é a letra maiúscula, tia Rose? É aquela letra maior. Lá no alfabetário que tem dentro, que tem na nossa sala, vocês têm a letra maiúscula e a letra minúscula. Então, quando que eu uso a letra maiúscula? Sempre no início de frases, no início de texto, em substantivos próprios. O que é um substantivo próprio? É aquela palavra própria, nome de pessoas, nome de país, nome do nosso presidente. Então, são substantivos próprios, nomes próprios, que eu uso letra maiúscula. E sempre que eu vou iniciar a minha frase ou o meu textinho, eu preciso do parágrafo. Eu até falei um pouquinho nas aulas aqui sobre o espaço do parágrafo. O espaço do parágrafo é aquele dedinho que você bota assim, ó, um dedinho para você começar a sua frase. Depois, lá no capítulo 5, vocês vão aprender os sinais de pontuação que vocês já aprenderam no primeiro ano. Só que o segundo ano ele vai dando uma continuidade e o conteúdo vai ficando um pouquinho mais difícil, porque vocês vão aprendendo coisas com um grau de dificuldade maior, né? Porque vocês estão crescendo, estão ficando mais inteligentes do que vocês já são. Então, turminha, essa semana vai ser só para revisar. Tia, mas só tem isso? Não. Lembra que a tia Rose falou do S, do SS, do R, do RR, né? Então, todas as vezes que tiver duas vogaizinhas e o S estiver no meio, ele tem o som do Z. Lembra que eu falei na sala de aula? Aí eu dei o exemplo da Rose, da Rosa. Aí, quando ele tem dois S's, ele tem o som do Sa, Sé, Si, Só, Su. Um exemplo, osso, pássaro. Então, a gente vai fixar tudo isso aí. Tia, como é que eu vou fixar isso? Vai lendo, vai visualizando tudo que você já estudou. Ah, tia, mas já tá pronto. Mas você vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Combinado? Aí, na gramática, não tem
muita coisa que você aprendeu na gramática, mas você leu muito e você interpretou, não leu? Você leu histórias, você interpretou histórias. Então, o que que você vai fazer? Qual vai ser o seu trabalho dessa segunda-feira? Você vai ler, você vai pegar uma historinha, você vai ler para sua família, como a tia Rose tem te ensinado, você ter o hábito da leitura, o hábito de ler para sua família. E depois que você lê, você vai fazer a interpretação dela. Como assim? Você pode perguntar para quem você leu várias coisas sobre a historinha. Um exemplo, qual o título da história? Quais os personagens que tinham na história? Quem é o autor? O autor é aquele que fica lá embaixo, que escreve. E a história ela é escrita em parágrafos. Lembra que a tia Rose falou do espacinho de um dedo? Então, o que que você vai fazer? Você vai ver quantos parágrafos tem na história e você pode fazer essa pergunta também. A pessoa que você vai ler a história, você pode deixar a história na mão dela. Quantos parágrafos tem essa história? Para ver se a pessoa responde. Pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser a mamãe, pode ser o papai, só não pode ser o periquito nem o papagaio, né? Mas o restante pode. Então, essa semana, turminha, a gente vai revisar tudo que a gente já estudou, mas sem registrar no livro, porque o nosso livrinho já está em dia. Então, hoje é segunda-feira, vocês estão tendo aulinhas de língua portuguesa. A tia Rose está revisando o que nós fizemos. E até quinta-feira nós vamos fazer só revisão. Quando chegar sexta-feira, você vai fazer a aulinha de sexta-feira passada, da sexta-feira santa, que não teve aula. Então, já está programadinho lá com as páginas tudo direitinho. Então, combinado, galerinha? Essa semana é semana de revisão, semana de você revisar, rever seus aprendizados. Não deixa de ler um livro. Assim que a gente voltar, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma roda de leitura e cada um vai dizer a história que leu e vai me contar o que estava escrito nessa história, o que você aprendeu de diferente. Combinado? Essa é a nossa aula dessa semana. Depois, quando a gente estiver juntinho na nossa sala de aula, que em breve nós estaremos juntinhos, a tia Rose vai fazer perguntinhas para vocês. Beijos, fica com Deus. Não deixe de ler o livrinho, tá bom?